A Yurishi ainda tá de cara que a maldição que tava ferrando com a Lizzie há anos foi quebrada com um prato de mingau. Tipo, como assim? Ela já sacou que o Kurt é meio fora da curva, mas deixou o moleque sozinho por meia-tarde. E ele foi lá e salvou a princesa. Eles até vão dar uma recompensa pra ele depois. Mas antes disso, a Mimiko acha que o mais importante é descobrir quem foi o infeliz que jogou a maldição. Normalmente, tem os feitiços de proteção contra a maldição no quarto da Lizzie, então alguém deve ter mexido neles antes de tudo dar ruim. Só que tem só 3 pessoas no reino que tinham acesso ao quarto dela na época. O filho do Riscates, que é o general da Força Expedicionária Real, o bispo Tristan Mainol da Igreja de Isidora e a terceira rainha do reino. Mas também não dá pra sair apontando o dedo sem prova, né? Então vão ter que arranjar uma evidência concreta antes de fazer qualquer coisa. Aí a Ofélia solta a ideia de montar uma armadilha pro culpado cair. Ela já tem um plano na cabeça, como a Lizzie acabou de fazer 15 anos, a tradição real diz que ela precisa sair de casa e treinar por 1 ano. E com certeza quem tentou matar ela antes vai tentar de novo. O plano da Ofélia é criar um mestre de ateliê fake e dizer que a Lizzie foi mandada para treinar com ele. Os assassinos vão tentar descobrir quem é o tal mestre para armar um ataque e aí, pimba, caem direto na armadilha. Mas para isso funcionar, eles precisam de alguém com moral e feitos de respeito para ser esse mestre fake. E a Yurishi já tem o nome certo. Ela mostra pra Ofélia um dos cristais mágicos que o Kurt fez. E na hora que a Ofélia bate o olho, ela já vê que é o cristal mais top que ela já viu na vida. Falando no Kurt, no dia seguinte ele aparece na casa da Ofélia pra trampar, mas quando chega lá, só encontra um bilhete na porta dizendo que ela saiu. Ele dá de cara com a Michelle e pergunta o que tá rolando. A Michelle conta que depois que ele saiu ontem, a Ofélia saiu correndo com a Lizzie e as duas não voltaram até agora. Sem nada pra fazer ali, o Kurt fica meio desanimado e resolve ir pra guilda comer alguma coisa. Enquanto tá comendo, ele escuta a galera da mesa do lado, entrando em pânico, porque o carregador do grupo ficou doente, e sem ele, não vão conseguir fazer a missão que tinham pegado. Não dá tempo de colocar anúncio pra achar outro. Então já estavam pensando em cancelar tudo. Aí o Kurt fica pensando e resolve que ele mesmo pode fazer esse trampo. Ele chega na mesa da galera, se apresenta e fala que ouviu o papo deles. Diz que é péssimo em luta, mas que se garante como carregador. A Estina dá risada e zoa ele, dizendo que o moleque magrelo daquele jeito nunca ia aguentar o tranco. Aí o Ken dá um tapa na cabeça dela e pede desculpa pela irmã sem noção. Só que ele também duvida que o Kurt dê conta, já que o trampo é puxado, ainda mais porque eles vão enfrentar golems que pesam mais de 200 kg. Só que o Kurt manda o famoso segura essa e diz que carregar 200 kg é fichinha. Pra provar, ele levanta na hora o Danzo e o Kans como se fosse nada, sendo que o Kans está usando mais de 150 kg só de armadura. Depois dessa, ninguém mais duvida do moleque, e eles aceitam contratar ele como carregador. No caminho para a missão, todo mundo se apresenta direitinho pro Kurt. O Ken é o tanque do grupo, mas mesmo com espada prefere resolver as coisas no soco. O Danzo é um samurai e a Estina é a arqueira. Eles até têm outro integrante no time, mas o cara tá gripado e por isso chamaram o Kurt para cobrir. A galera diz que tá feliz de ter ele no time, e o Kurt agradece por darem uma chance para um inútil como ele. Mas o pessoal não entende nada porque ninguém inútil agacha com 400 kg como se fosse aquecimento, né? Eles acham que é só piada do Kurt e seguem andando rumo à missão. Mas do nada o Kurt solta um grito doido porque acabou de ser atacado. Todo mundo se vira na hora para ajudar ele, mas fica sem entender nada quando vê o cara se debatendo com um slime. O Kurt tá surtando real, aí a cena grita para ele se acalmar e fala que é só destruir o núcleo do slime para acabar com a criatura. Ele tenta seguir o conselho dela, mas quando vai enfiar a faca no núcleo, a faca simplesmente não entra. E o pior, ele consegue se esfaquear sozinho, mano, totalmente perdido. Vendo que não vai rolar do Kurt resolver sozinho, a cena vai lá e resolve o problema rapidinho. Só que ela fica chocada com o quão ruim o Kurt é na porrada. Ele até tinha falado que era 0 em combate, mas ela não achou que fosse tão ruim assim. Kurt pede desculpa por ser tão inútil, mas o pessoal fala que tá tudo certo, que a função dele ali é só carregar as tralhas da missão mesmo. Luta é com eles. Kurt nem acredita no que tá ouvindo, ele acabou de falhar feio e ninguém tá zoando ele ou querendo chutar da equipe. Totalmente diferente de quando ele tava na Dragonfang. Ele fica aliviado de verdade por ter encontrado um grupo tão gente boa. Chegando na caverna, o lugar tá escuro pra caramba, então as Sunis espalham um musgo que brilha pra iluminar o caminho. Quando o lugar clareia, o Kurt repara numa bosta em cima de uma pedra e pergunta pra Senna se isso é preocupante. Ela responde que é cocô de Goblin e que tá fresquinho, então provavelmente tem um ninho de Goblins por ali. Kurt começa a entrar em pânico, né? Se ele já não conseguiu lidar nem com o slime, imagina um Goblin. Mas Gans tranquiliza ele, dizendo que se for só uns goblins, eles dão conta. Agora, se for uma horda inteira, aí ferrou, então eles precisam evitar isso a qualquer custo. Eles continuam explorando a caverna e acabam chegando em umas ruínas. Aí, no meio do caminho, o Kurt percebe que tem algo estranho numa parede.
Antes que ele fale qualquer coisa, Senna avista um Goblin e tenta matar o bicho rapidão, só que já era tarde. O Goblin já tinha dado o alarme e agora dá pra ouvir o barulho de uma horda vindo tanto pela frente quanto por trás. Ninguém tinha falado que ia ter tanto Goblin assim naquela área, e agora eles estão presos, sem rota de fuga. A SA olha pro Danzo e pergunta se ele tem algum plano, mas do jeito que tá, parece que a única opção é se preparar pra morrer feio. É aí que o Kurt abre a boca e avisa que encontrou uma passagem secreta na parede. Beleza, ótimo. Só que mesmo com essa passagem, eles não vão conseguir correr mais rápido que a horda, então vão precisar de uma distração. Danzo e Kans trocam um olhar com a Senna, e ela já saca o recado. Ela pega o Kurt e joga ele dentro da salinha secreta, fechando a porta atrás deles. O Kurt fica sem entender nada, perguntando por que ela fez isso se o Danzo e o Kans ainda estavam do lado de fora. A Senna explica que, se todo mundo fugir junto, os Goblins vão rastrear eles de qualquer jeito, então ela e o Kurt precisam ir sozinhos, enquanto os outros dois vão servir de isca para despistar os inimigos. Kurt não quer abandonar eles, claro, mas a Senna diz que voltar atrás não é uma opção. Ela também não queria deixar os parceiros para trás, mas ela sabe que o Kurt não luta nada e que ela mesma não é lá grandes coisas na briga. Se os quatro tentarem correr juntos, ninguém escapa. Ela fala que acredita que o Danzo e o Kans vão conseguir sobreviver de algum jeito, mesmo sabendo que isso é só para aliviar a consciência. A real é que os dois já aceitaram que vão morrer ali, mas estão de boa com isso, porque morrer protegendo os amigos é a maior honra que um guerreiro pode ter. A Senna respira fundo e fala pro Kurt: "Bora, a gente tem que meter o pé daqui agora." Aí a Senna espalha um pouco de musgo brilhante pelo lugar, para tentar achar uma saída, mas quando ela começa a olhar em volta, percebe uma parada sinistra. Aquilo não era uma salinha secreta comum, era uma sala de chefe, mano. E agora tão trancados ali com um dragão de ferro. Enquanto isso, lá na cidade, a Lyse tá querendo encontrar o Kurt de novo, então pede pra Ulysses levar ela até a estalagem dele. A Ulysses mete um lockpick na fechadura e entra com a Lyse no quarto do Kurt, mas, surpresa, ele não tá lá. Do nada, elas escutam uma voz dizendo que, se estão procurando o Kurt, ele foi para uma missão nas cavernas ao nordeste. A Ulysses fica tipo, quem diabos falou isso? Sai correndo para ver, mas quando chega lá fora, a bandana já tinha evaporado. Estranho demais, mas parece que o Kurt realmente está nas cavernas do nordeste. A Ulysses começa a se preocupar, porque ela lembra que teve um programa de treino para matar goblins por ali, então é bem possível que os goblins que sobraram montaram um ninho naquela caverna. Ela fala pra Lyse esperar ali porque vai atrás do Kurt, mas a Lyse manda um nanani-nanão, eu vou junto. A Ulysses não curte a ideia de levar uma princesa pra dentro de uma caverna cheia de monstro, mas a Lyse fala que tá treinando magia desde criança e sabe se virar. Além disso, é a guarda da Ulysses que tem que proteger ela, então deixar a princesa sozinha seria burrice. No fim das contas, a Ulysses aceita, e as duas seguem até a caverna. Quando chegam lá, veem que o musgo brilhante ainda tá fresco, ou seja, alguém passou por ali faz pouco tempo. A Lyse então lança um feitiço de aumento de sentidos nela mesma. A Ulysses acha que ela vai escutar alguma coisa, mas não. A mina simplesmente se ajoelha no chão e começa a farejar. Ela só tinha ficado uns 10 minutos perto do Kurt antes, mas já decorou o cheiro do cara. Depois de dar umas fungadas, ela pega o rastro e ainda escuta uma treta rolando mais adiante. Avisa a Ulysses e dá um buff de status nela pra ajudar. Lá na frente, o Danzo e o Kans estão lutando firme contra os goblins, mas já estão no limite. Por sorte, antes que levem um hit fatal, a Ulysses chega rasgando e corta todos os goblins de uma vez só. Enquanto isso, na sala secreta, a Senna desaba no chão, toda derrotada, porque, como que ela vai lutar contra um golem dragão? Ela pede desculpa pro Kurt por ter arrastado ele pra essa furada, achando que os dois vão morrer ali. Mas o Kurt fica tranquilo e fala, relaxa, já lidei com esses troços antes. Ele começa a andar na direção do dragão, dá um pulão, cai no rabo da criatura e com um toque de leve com a adaga, simplesmente corta o rabo fora. Depois faz o mesmo com os braços, pernas, tudo. A Senna tá em choque, o cara que mal conseguia matar um slime agora tá esfarelando um dragão golem como se fosse nada. Ela até fica com o medinho dele, mas o Kurt não entende o drama. Minerar golem pra ele é coisa do dia a dia. Nesse momento, a Ulysses invade a sala pra ver se o Kurt tá bem e dá de cara com ele cercado de pedaços do dragão. Ele fica feliz em ver ela e pede pra salvar os amigos, porque o Danzo e o Kans ainda podem estar em apuros. Mas a Ulysses já manda um relaxa, porque já salvou os dois, tão machucados, mas vivos. Agora que tá todo mundo salvo, se reúnem na salinha para trocar ideia. O Danzo e o Kans agradecem muito a Ulysses por ter salvado eles, mas ela diz que não precisam se preocupar. O mais importante é que ela tem uma parada para contar pro Kurt. Ela fala que vai abrir um novo ateliê e pergunta se ele quer fazer parte. O Kurt hesita, dizendo que já tá nesse grupo agora, mas o Kans diz que tá tranquilo, que a proposta da Ulysses é uma baita oportunidade e que ele deveria aceitar. O grupo todo apoia e o Kurt aceita.
A Olícia também menciona que vai precisar de aventureiros para proteger o ateliê, então chama o Kans e os outros para isso, e eles topam na hora. Como a notícia é boa, o Kans sugere que quando voltarem para a cidade vão fazer uma festa daquelas. E por falar em cidade, a Olícia lembra o Kurt que ele precisa ir na guilda fazer a avaliação das habilidades dele. Ela já arrumou uma pessoa para fazer isso. Umas horinhas depois, o Kurt chega na agência e é apresentado a Mímico, uma maga da corte real. Ela fala que ouviu falar das habilidades dele e tá ali para avaliar os talentos não combativos dele. Depois que faz a leitura, ela diz que todas as skills dele são Rank B. Mas isso foi pura mentira. Na real, todas as habilidades do Kurt são SSS, e a mana dele é maior do que qualquer coisa que ela já viu na vida. A Mímico fica aliviada de ser ela quem fez a avaliação, porque se alguém mais descobrisse o poder real do Kurt, isso viraria um problema nacional. Tipo, nível tem que matar as testemunhas. E aí vem a bomba. Aqui o Shell ouviu tudo. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.